Lá. Bom, cortei aí a fala do senador Magno Malta. Estávamos falando antes sobre o julgamento e eles decidiram convocar uma entrevista coletiva para dizer o que a oposição ao governo vai fazer por conta do julgamento de Jair Bolsonaro. Então disseram que vão procurar a OEA, que vão acabar indo atrás de outros subterfúgios, outros recursos para além de Donald Trump, assim como Eduardo Bolsonaro vem fazendo. Mas vamos comentar sobre a parte jurídica do julgamento aí, inclusive do voto, né? O voto já proferido de forma completa pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Claro, eu não vou fazer isso sozinha. Hoje eu tenho a companhia do Maurício Randes, que é advogado, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco e ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Olá, muito boa tarde. Maurício, bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis. Boa tarde, minha querida Neila Guimarães. É um você. Estou seguindo aqui a excelente cobertura de você. Estava vendo Isadora ainda há pouco. Eu que me lembro do senhor na Câmara, eu já ia lhe chamar de deputado. Então, assim, se puder lhe chamar de deputado, como é que o senhor prefere que seja chamado? Então, fica a seu critério, né? Hoje eu sou advogado e professor de Direito Constitucional. Já dei minha conta à vida pública, exercendo os 3 mandatos de deputado federal. Eu me lembro muito bem. Então, vamos com o professor. Professor, a gente estava assistindo agora o julgamento, o voto do ministro Alexandre de Moraes, e a gente estava falando sobre rito processual e o rito desse processo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E eu digo isso por quê? Porque logo no início, o ministro Alexandre de Moraes disse que pularia a questão das preliminares. Ele sim citou a questão das preliminares, ele analisou, avaliou, entre elas a delação premiada de Mauro Cid, outras questões que foram ali colocadas pelas defesas dos 8 réus, mas não abriu uma brecha para que os outros ministros da primeira turma pudessem falar sobre as preliminares. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se isso é comum ou se de praxe normalmente abre esse momento de preliminares e os outros ministros devem falar sobre isso, devem argumentar sobre isso. Os 2 caminhos são possíveis. Ele pode apresentar o ato dele na integralidade, como foi a opção do relator Alexandre de Moraes, e ele poderia também apenas apresentar o dele para as preliminares, para que os outros apresentassem. A questão da praticidade. Esse julgamento é um julgamento longo, é o maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal, o mais relevante. Pela primeira vez estão nos bancos dos réus pessoas acusadas de terem tramado 2 crimes contra o Estado Democrático de Direito e o crime de tentativa de posição de um governo eleito. Então isso é histórico no Brasil, porque sempre os que davam golpe ou que tentavam autogolpes, eles não eram punidos. Por isso, talvez, a história republicana do Brasil tenha sido manchada por esse fogo de monturo. Já que havia a impunidade, as pessoas que davam golpes se sentiam estimuladas ou induzidas ou autorizadas a, na primeira esquina, tentar um novo golpe. Então, esse julgamento está sendo muito bem conduzido, está sendo respeitado o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, e mais, eu diria, Neila, ele está fundamentado, eu não diria nem no acervo probatório denso, mas numa avalanche de provas. O que eu percebi, eu assisti à exposição do voto de Alexandre de Moraes, percebi que ele conseguiu fazer uma linha do tempo, ele conseguiu construir uma teia narrativa que fugiu ao que é muito comum no Poder Judiciário, com o uso de jargão que o leigo não entende, porque toda disciplina tem a sua técnica. Ele conseguiu, respeitando a técnica, apresentar para ele sabe que o Brasil está prestando atenção a voto que ele proferiu nesta manhã de terça-feira, ele está, portanto, ele teve a capacidade de, respeitando, alinhar a prova e conseguir uma narrativa compreensível para as pessoas. Porque administrar a justiça é uma atividade técnica, mas é uma atividade que precisa ser lida pelo jurisdicionado. Então, qualquer jurisdicionado que está assistindo aqui o Metrópolis, ele pôde entender a narrativa. Comentário dele. Um outro comentário é que ele deu respostas consistentes
objeções que foram levantadas pelas defesas técnicas durante todo o julgamento da ação penal 2668, que é essa que está chegando à conclusão. Ele, por exemplo, ele rebateu, já se tinha história, de que todo o acervo probatório dependia da colaboração para Mauro Cid e que ela teria tido várias versões. Nem é verdade que a colaboração de Mauro Cid teve várias contraditórias entre si, teve vários depoimentos que foram se complementando. Essa é a realidade. Alexandre Moraes conseguiu demonstrar isso. Em segundo lugar, ele conseguiu demonstrar que todos os indicativos dados pelo colaborador premiado foram confirmados por outras provas, sejam vídeos, sejam documentos, sejam depoimentos testemunhais e sejam também trocas de mensagens, porque os 8 réus eles foram muito pródigos em deixar marcas dos crimes que ele vinha cometendo. Um terceiro ponto, Neila, que me chama a atenção é que conseguiu também refutar uma narrativa que existia, no sentido de que tratava-se de meras confabulações, de meras intenções, de meros atos preparatórios dos crimes que estavam sendo imputados pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República. Ele mostrou que eram atos executórios que foram perpetrados, que saíram do plano das intenções e adentraram o campo da realidade. Foram praticados, que eram conectados, que eram articulados para a produção de um fim comum. Um outro ponto que ele também é muito lúcido e muito pedagógico, muito didático, foi quando ele conseguiu que não há a absorção de um crime pelo outro. Eu me refiro àqueles 2 crimes, né, Neila? Do 359L, do atentado ao Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado, que é reverter um governo eleito. Ele mostrou que são eu ia te fazer essa pergunta, exatamente essa pergunta. Você ia botar ferida, porque ficou todo mundo querendo saber disso, porque isso vai implicar a dosimetria, né, Neila? Dependendo, se ele aceitasse a tese da absorção, a pena seria menor e o regime fechado, se vier a ser confirmado o voto dele, da pena de reclusão privativa de liberdade, poderia ser um período maior ou menor para cada um dos réus, até porque não está escrito que todos vão ter as mesmas penas. Ramagem, por exemplo, vai ter uma pena menor, porque tem 2 crimes que ele já era deputado, então só vão ser objeto de julgamento quando ele terminar os seus mandatos. Voltando, então, o relator Alexandre Moraes, Neila, foi muito feliz ao demonstrar, até com exemplos históricos, foi muito didático, de que os crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, todos os crimes de tentativa, eles não precisam ser consumados, ele mostrou que eles são autônomos. Então, a tese de que é um concurso material e formal de crimes prevaleceu no voto dele. E ele foi muito feliz ao lembrar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, de 600 precedentes, aceitando que os crimes do 359L e do 359M do Código Penal são crimes autônomos e que cada um vai gerar uma pena de reclusão para aquele réu que é condenado. Então ele também foi... E a outra questão é que eu acho que ele também era um desafio, e eu tinha dúvida se ele ia conseguir isso, e acho que ele conseguiu, é demonstrar, claro, que a trama golpista, golpe, a tentativa de atentado ao Estado de Direito, essa já estava muito clara. Mas, durante a semana, foi muito intenso o debate, e alguns diziam, não, mas para alguns dos réus não vai conseguir demonstrar a prova. O próprio ex-presidente Bolsonaro não teria uma prova. É claro que um crime de atentado, não assina dizer, eu vou cometer o crime de atentado ao Estado. Mas mesmo com esse cuidado que eles deviam ter, eles foram relativamente descuidadosos, porque eles deixaram muitas provas das suas trocas de mensagens, dos seus áudios, a minuta do golpe, que foi retificada pelo próprio presidente Bolsonaro, aquela questão do dinheiro. Ele mostrou também, o Alexandre Moraes mostrou que atos foram praticados, como esse da minuta do golpe, as reuniões para apresentar o plano golpista, com aquele decreto também 142, que criava uma junta governativa. Se alguém tivesse especulando
de dar um golpe de Estado, era apenas uma intenção, porque não gostava das eleições, não ia ter esse decreto com os detalhes da não. Ele não ia ter as reuniões com o alto com as armadas, ele não ia ter minuta do decreto, do golpe, e não ia ter atos praticados que visavam criar um caos para convencer alguns militares do alto comando das Forças Armadas que não é que todos, não. Muitos ali estavam observando a conjuntura. E Bolsonaro e esses 8 chefes do golpe, da tentativa do golpe, da trama golpista, eles sabiam que se criassem um clima de comoção, de caos, eles iam ajudar aqueles que estavam em cima do muro a cair a favor da intervenção militar. Então eles usaram, por exemplo, bloqueios de estradas, a bomba na proximidade do aeroporto de Brasília, no dia da diplomação, você lembra, né? Eles queimaram ônibus, invadiram a Polícia Federal, aquilo tudo todos aqueles atos foram articulados, induzidos, financiados, organizados pela cúpula que hoje está sendo levada à ação. Então eram atos concatenados, articulados e que foram perpetrados e que saíram do plano das intenções. Porque, Neila, você e todos nós sabemos, um crime, um ato só se torna criminoso quando ele dá realidade objetiva, quando ele é exato. Isso é um princípio do direito. E aí, na verdade, o Alexandre de Moraes logrou demonstrar que esses atos executórios, como ele chamou, e também logrou demonstrar que eles tinham um líder que era o beneficiário, porque até o dia 1º de janeiro era a tentativa de autogolpe, como Getúlio Vargas fez e logrou em 1937 com o plano. No caso de Bolsonaro, até o dia 31 de dezembro ele estava tentando um autogolpe. Depois, quando houve a posse do presidente eleito, eles passaram a estarem tentando praticar um crime de golpe e autonomamente os outros 4 crimes pelos quais julgados. Então, eu acho que foi um voto muito técnico, foi um voto muito bem apresentado. Eu digo até que me surpreendeu, porque eu conheço bem o livro dele de Direito Constitucional e poderia dizer que não é dos melhores livros de Direito Constitucional, há outros muito melhores. Mas esse voto dele surpreendeu pela técnica e pelo datismo e pela conexão da conclusão com as provas colhidas da ação penal 2668, Neila. Professor, eu queria voltar nessa tese aí da junção dos dois crimes, que é atentado ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Para quem está nos assistindo e não está entendendo nada, há algumas defesas, alguns advogados chegaram a pedir a fusão, digamos assim, dessas duas penas, desses 2 crimes, para que eles, como o professor acabou de explicar, tenham uma pena mais reduzida, que não se somem esses 2 crimes. Agora, professor, por que a defesa, por que os advogados alegaram isso, chegaram a pensar nessa possibilidade de junção desses 2 crimes? Se eu estivesse no patrocínio de um dos acusados, eu também seria uma das linhas para diminuir a aritmética da pena, a dosimetria. Então, diminuir a pena total para cada réu, o tempo de cumprimento em regime fechado. Vamos pegar um réu que pegue 30 anos da soma de todos os crimes. Ele, como faleceu o voto de que esses crimes foram praticados também com violência, com ameaça de violência e de grave ameaça, com violência e grave ameaça, são qualificativos. Então, nessa hipótese, o réu teria que cumprir 5% da pena, que seria pena em reclusão. Pena de reclusão tem que ser cumprida 25% em regime fechado e 16,66%, ou seja, 1/6, se não tiver grave ameaça ou violência. Como o voto do relator foi de que a grave ameaça e violência, seria 1/4 da pena. Um réu que pegue 30 na soma dos 6. Se um desses 8 réus pegar 30 anos, você vai dividir por 4, então ele vai ter 7 anos
de regime fechado. Então, os advogados estão muito mais preocupados com a dosimetria da pena, porque eles já sabem que as provas que foram coletadas na ação, elas são avassadas. Então, os próprios advogados nos admitiam que o resultado seria uma condenação. E aí, preocupados em construir teses para diminuir a soma das penas. E como você disse, Neila, se não houver o concurso material, se um crime não absorver o outro, fica menor, a pena total fica menor e fica menor o tempo de cumprimento dessa pena em regime fechado, que é o que todo réu fica querendo, né? A gente tem o exemplo recente do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi condenado depois de muitos anos, foi condenado por um crime gravíssimo de corrupção, é menos grave do que o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Porque quando não tem democracia, a corrupção ela campeia, ela é mais ampla ainda. E além da corrupção, quando não tem democracia, tem exílio, tem tortura, tem assassinato de pessoas. Por isso que os crimes do 359L e do 359M do Código Penal são crimes de defesa do Estado Democrático de Direito. Eles são punidos com as altas, por isso, porque são crimes que, se aquela conduta invadida, se eles triunfarem, muitos outros crimes de corrupção, de assassinato e tortura sempre são cometidos pelas ditaduras militares, né? Então, os advogados de defesa agiram numa linha correta, mas o ministro Alexandre de Moraes foi lúcido o suficiente para não entrar nessa história e não mudar a justiça suprema, que, repito, há mais de 600 precedentes só do pleno do Supremo, dizendo que o crime de atentado ao Estado Democrático de Direito é um e o de tentativa de golpe de Estado é outro. Então, eles se somam. Por isso que, tecnicamente, a gente diz material de crimes que circulam. E eles foram praticados, cada um tem um objeto distinto. Foi interessante também, Neila, que ele citou o exemplo histórico. Por exemplo, ele foi lá atrás, né, em 1824, Dom Pedro I, que também era um autoritário, e aí Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte. Então, ele continuou sendo o governante, então não foi de Estado, mas ele violou o Estado de Direito. Não era nem o Estado democrático na época, era o Estado de Direito. Por quê? Porque ele dissolveu a Constituinte e outorgou a Constituição autoritária de 1824. Então, esse exemplo ele é bem didático para que todos nós compreendamos que um crime é um e o outro eles podem serem praticados pelo mesmo criminoso, por isso concurso material, mas não necessariamente quem pratica um crime praticou o outro. Essa é a diferença. Então, do ponto de vista técnico, eu estou entre aqueles constitucionalistas que achamos que a jurisprudência do Supremo está correta. Professor, te agradeço muito pela análise do voto do relator do ministro Alexandre de Moraes. Explicou bastante, ponto a ponto aí sobre a fala do Moraes, sobre a didática dele. Mais uma vez, estou colaborando aqui com a nossa audiência. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui conosco. Obrigada pela gentileza. Eu que agradeço. Boa programação, Neila. Obrigada. E a gente segue agora com o Mário Sabino.